Olá, eu sou Rodolfo Sanches e a palestra de hoje é sobre o Teatro Popular dos Pássaros Juninos e a cultura amazônica. Vamos conhecer um pouco mais desse nosso teatro. O Teatro dos Pássaros é um teatro sui generis, porque ele tem a sua própria origem nele mesmo e no estado do Pará. É um teatro único, só tem registro aqui no estado do Pará, por isso chamamos de um teatro genuinamente paraense. E vamos conhecer um pouco mais dessa manifestação, um pouco mais desse teatro e dessa expressão cênica da cultura amazônica. Bom, para orientar a gente nessa palestra, eu recorro a alguns referenciais teóricos, pesquisadores, professores, que fizeram trabalho no Teatro dos Pássaros e são pesquisas muito importantes para a gente compreender esse teatro. Um dos pesquisadores, que vamos abordar nessa nossa palestra de hoje é o professor João de Jesus Paz Loureiro. O Vicente Salles também, pesquisador, tem um trabalho muito importante, fala sobre um pouco da origem dos Teatros dos Pássaros. Carlos Eugênio Marconde de Moura também tem uma obra muito importante e significativa, O Teatro que o Povo Cria. É uma obra muito importante para a gente compreender esse Teatro dos Pássaros. Além de Olinda Charoni, Margarete Heft-Kalefsky, Rosa Mota, que fez uma pesquisa com a música dos pássaros juninos, enfim. São alguns dos referenciais teóricos que vão nos ajudar na palestra de hoje. Eu também tenho uma pesquisa sobre o Teatro dos Pássaros, com esse tema do pássaro junino. Eu sou licenciado em teatro pela Universidade Federal do Pará e a minha monografia, o meu trabalho de conclusão de curso é sobre os pássaros juninos. Eu fiz um levantamento sobre os termos que existem no Teatro dos Pássaros. Então, para a gente compreender, o Teatro dos Pássaros Juninos é tão único, é tão singular, que ele criou ao longo do seu processo várias palavras, vários termos para dar conta desse teatro, dessa manifestação. Então eu fiz um levantamento de mais ou menos uns 30 verbetes, termos técnicos populares que só existem no Teatro dos Pássaros. Esse trabalho foi orientado pelo professor João de Jesus Paz Loureiro e resultou numa pequena publicação também. Vamos abordar ele ao longo dessa nossa palestra. Bom, o meu envolvimento com o Teatro dos Pássaros se dá na Escola de Teatro e Dança da UFPA, quando ainda cursando o curso de teatro. Sou convidado pela professora Inês Antônia Ribeiro e pela professora Olinda Charoni, que são professores da Escola de Teatro, também são brincantes de pássaro junino, para fazer parte da equipe dos pesquisadores junto ao IFAM. O professor João de Jesus Paz Loureiro, junto com os guardiões de pássaro, que é como são chamados as pessoas que cuidam dos pássaros juninos, os mestres da cultura popular, eles deram entrada junto ao IFAM para transformar o pássaro junino em patrimônio imaterial. E eu, então, a partir de 2013, faço parte dessa equipe, desses pesquisadores, para esse inventário nacional das referências culturais do pássaro junino, para então aí dar processo no processo de patrimonialização, quer dizer, para tornar o pássaro junino em patrimônio imaterial. A partir de então eu me torno brincante do pássaro junino tucano e pesquisador do pássaro junino, e a gente vai abordar tudo isso aqui, vamos entender, compreender um pouco mais sobre esse Teatro dos Pássaros. Eu convido você para a gente viajar na cultura amazônica, viajar nesse teatro que também fala muito da nossa identidade cultural, porque o Teatro dos Pássaros Juninos, como um teatro, como uma manifestação da cultura amazônica, está inserido na nossa sociedade e fala muito também da sociedade amazônica. Eu convido você para a gente ficar aqui, para você continuar comigo, junto comigo, nessa nossa palestra sobre o Teatro Popular dos Pássaros Juninos e a cultura amazônica. Bom, para a gente compreender o Teatro dos Pássaros, eu trago aqui umas ilustrações que estão presentes na obra do
professor Carlos Eugênio Marconde de Moura, O Teatro que o Povo Cria. É uma obra muito importante sobre o Teatro dos Pássaros. Ele vem fazendo um levantamento histórico, um levantamento de dados históricos para compreender essa manifestação. Porque na Amazônia existe um teatro, né, que fala sobre a saga de um pássaro junino. A gente vai compreender esse núcleo, né, a gente vai compreender o núcleo, vai compreender a dramaturgia, vai compreender a narrativa do Teatro dos Pássaros Juninos aqui nessa palestra. Mas antes é importante a gente ver a gênesis, ou pelo menos acessar o que pode nos dar algumas informações sobre a nascente desse Teatro de Pássaros. Como eu disse, o professor Carlos Eugênio Marconde de Moura, ele faz um levantamento nos primórdios, né? Ele convoca as origens do Teatro de Pássaros e o que ele encontra é umas máscaras e danças imitativas de animais presentes em tribos indígenas, em etnias indígenas da região amazônica. Como, por exemplo, essa ilustração aqui, de grupos de indígenas, né, etnias indígenas que pegam cabeças de animais e transformam em indumentárias, ou enfim, se vestem com essas cabeças de animais e fazem parte de um ritual, uma manifestação na sua cultura, na sua etnia, né? Ele traz também aqui umas tipografias de máscaras indígenas, são uns desenhos de João Baptiste Debré. Então a gente compreende que isso faz parte da cultura dos povos nativos da Amazônia, essa imitação de animais ou essa criação de cabeças de animais, e o povo, então, as etnias indígenas, os povos primitivos da Amazônia, os povos originários da Amazônia já tinham essa manifestação presente na sua cultura. Aqui tem um registro da Cobra Grande em Aveiros, de 1990. Então também a gente vai compreender isso, dispara, né, para a gente compreender sobre o Teatro dos Pássaros que existe uma diferença entre o cordão de bichos e pássaros, e na capital, em Belém do Pará, a gente encontra um teatro singular que é chamado de Pássaro Melodrama Fantasia. A gente vai compreender um pouco mais a diferença dessas duas estilos de teatro que está englobado aí no Teatro dos Pássaros Juninos. Como eu disse, essa é uma ilustração do Cordão da Cobra Grande, uma fotografia de 1990. Aqui tem o Cordão do Galo, né? Então, um grupo de músicos, cantadores que passeiam, circulam pela vila, pela sua localidade, com um animal que é levado sobre uma mesa. A gente vai compreender também sobre uma coisa muito importante que aconteceu na Amazônia, que é chamado de Belle Époque. Então, nos séculos passados, houve o grande boom da extração da borracha, e aí isso trouxe para a capital desenvolvimento, trouxe muitas produções para a cidade, e então isso também influencia de alguma forma no Teatro dos Pássaros Juninos. Aqui tem algumas ilustrações, algumas fotografias do Teatro da Paz, da Casa Paris da América, que é uma loja, né, de tecidos em Belém, e essas construções também ali do período que a gente compreende como, que a gente chama como período da Belle Époque, né? Quer dizer, a extração da borracha trouxe muito dinheiro e desenvolvimento para a região amazônica. É o período da construção do Teatro da Paz em Belém, do Teatro Amazonas em Manaus, né, por conta dessa extração da borracha aqui na região, e aí construções das grandes praças, das grandes avenidas, e desenvolve principalmente essas duas grandes cidades, né. Bom, esses dados sobre a extração da borracha, sobre a Belle Époque, sobre esse período é importante porque ele nos ajuda a compreender esse Teatro dos Pássaros Juninos. A origem dos Pássaros Juninos é difusa,
mas a gente tem os registros a partir do século XIX. A gente encontra algumas informações, como eu disse no começo dessa nossa conversa, quem nos dá esse dado é o pesquisador Vicente Salles. Então a gente tem os mais antigos registros sobre o teatro dos pássaros juninos a gente encontra em meados do século XIX. Então é o período em que Belém e Manaus, enfim, a região amazônica passa por esse processo de transformações e desenvolvimento dessas duas capitais principalmente. Aqui a gente tem algumas fotografias de monumentos da capital Belém, né? Então, o hall do Teatro da Paz, escadarias da loja Paris na América, uma loja de tecidos localizada no comércio de Belém, também desse período aí. A origem dela, né? Como consta na fotografia, a casa foi fundada em 1870. Aqui também tem uma outra fotografia de casarões, chalés históricos presentes na capital em Belém. Essa fotografia é do Palacete Pinho. Para a gente compreender o Teatro dos Pássaros Juninos, também é importante a gente entender que existe uma diferença, né, nesse teatro. Quer dizer, como a gente viu nas primeiras fotografias presentes na obra do professor Carlos Eugênio Marcondes de Moura, a gente encontra cordões de pássaros no interior do estado do Pará. Cordão de pássaro é como a gente vê nessa primeira fotografia, nessa primeira ilustração aqui, que é um desenho da professora Vlad Lima, professora, pesquisadora da Escola de Teatro e Dança da Universidade Federal do Pará. Essa ilustração deixa bem claro, ajuda a gente a compreender essa diferença dessas duas formas de encenação, digamos assim, do Teatro dos Pássaros Juninos. Aqui a gente vê os brincantes, como são chamados os atores, né, dessa manifestação, todos presentes em cena. E aqui o porta-pássaro, que é a criança que leva o pássaro junino. Então todo pássaro junino tem um porta-pássaro, que é o pássaro que dá nome ao grupo. Então o pássaro junino tucano tem o seu porta-pássaro tucano, o rouxinol tem o porta-pássaro rouxinol, o bem-te-vi tem um porta-pássaro, enfim. E assim por diante. Cada grupo tem uma criança, geralmente uma menina de até 10 anos, que leva esse pássaro vestindo essa indumentária que dá nome ao grupo. E aí a indumentária da criança geralmente remete a este pássaro a qual o grupo carrega e leva o nome. A gente vai ver mais adiante fotografias. Mas para a gente perceber essa diferença, né, da encenação do Teatro dos Pássaros, do pássaro junino. Aqui a gente vê uma ilustração de cordão de pássaros. Todos os brincantes estão presentes em cena, maloca de índios, a nobreza, a matutagem, que é o quadro cômico, e eles avançam a cena, eles ficam, né, no formato de cordão de meia-lua presentes, e aí eles avançam a cena quando chega o momento da história, o momento da cena, eles tomam a frente e depois retornam para a posição inicial. O pássaro melodrama fantasia já é uma manifestação, um gênero, um estilo do pássaro junino que só é encontrado na capital, em Belém do Pará. Aí ele já necessita dos recursos do teatro, como cortinas, né, que abre e fecha, diferenciando os quadros. Como os atores não ficam em cena, os brincantes não ficam em cena o tempo todo, eles também têm um recurso, têm a possibilidade de trocar de figurino. Então, os brincantes do pássaro melodrama fantasia, que a gente encontra, né, presente na capital, os brincantes trocam de figurino várias vezes durante o espetáculo. Basicamente é isso. Então eles também precisam de palco, né, aquela formação clássica, digamos assim, de teatro, palco, plateia, as cortinas, a coxia, o que a gente já não encontra no cordão de pássaros. Os brincantes de cordão de pássaros geralmente têm a possibilidade de se apresentar em qualquer espaço, em qualquer lugar.
não havendo essa necessidade de troca de figurino e essas necessidades dos recursos do palco, do teatro, né, o espaço físico. Basicamente é isso, a diferença entre Cordões de Pássaros e o Pássaro Melodrama Fantasia. Mas aqui eu vou chamar genericamente de Pássaro Junino, né? Porque principalmente a dramaturgia, a história, o enredo do Pássaro Junino é igual, tanto no cordão como no melodrama, havendo pequenas diferenças aqui e ali, a gente vai pontuar ao longo da nossa palestra. Vamos agora abordar cada um dos elementos dos pássaros juninos, ou cada um dos principais elementos dos pássaros juninos. Esses termos que eu vou trazer aqui, muitos deles a gente só encontra no Teatro dos Pássaros Juninos, é uma coisa realmente única e faz parte da minha pesquisa. Então eu fiz um levantamento com essas palavras, esses termos técnicos populares sobre o Teatro dos Pássaros. Vou trazer aqui os núcleos, os elementos que estão presentes no Teatro dos Pássaros. Vou trazer aqui e pontuar um por um para vocês. A gente vai começar, já que eu estou falando do porta-pássaro, né? Citei ele aqui. Vamos conhecer agora o porta-pássaro, que na verdade geralmente é uma criança, uma menina de até 10 anos de idade, e aí é essa criança que leva o pássaro e todo o grupo junto com ela. Aqui a gente tem uma fotografia do pássaro junino rouxinol. Vamos ver aqui mais fotografias de pássaros juninos. Aqui tem o pássaro ararajuba, o pássaro bem-te-vi. Aqui a gente encontra a presença de um menino que leva que é o porta-pássaro. Então ele veste essa indumentária que geralmente lembra, né, o pássaro. Essa indumentária tem uma alusão, uma referência às asas de um pássaro. A criança na cena fica fazendo um movimento como se o pássaro estivesse voando. Existe uma coreografia que é presente em todos os pássaros juninos, então que lembra como se fosse o bater das asas de um pássaro. Vamos ver mais fotos de porta-pássaros. Então isso também é uma coisa muito presente na cultura popular. A questão do brilho, a questão da lantejoula, da pluma, a questão do colorido, a questão das cores, né? Então se a gente for ver em todas as manifestações populares, há a presença dessa alegria, desse colorido. A gente encontra no boi, a gente encontra no maracatu, a gente encontra no pássaro junino. Enfim, em várias manifestações da cultura popular brasileira está presente essa questão das cores mesmo, né? Em toda a sua visualidade. E a gente encontra no pássaro junino, não deixa de ser. O pássaro junino, ele fala especificamente da história do pássaro. Então, geralmente, ele conta a saga desse pássaro junino, que é caçado pelo caçador, é ferido, é abatido pelo caçador e, né, é morto, ou ele é só ferido, é baleado, e depois ele é curado. Geralmente por algum personagem com poderes míticos, com poderes com poderes para a cura desse pássaro. Então, se você for assistir, quando você for assistir uma peça de pássaro junino, uma apresentação de pássaro junino, em qualquer apresentação você vai ver a saga do pássaro. Então ele sempre é caçado, sempre é ferido e sempre é curado. O legal é a gente ver o que se dá, né? Quais os motivos que levam para esse pássaro junino ser caçado, ser ferido e ser curado. Atualmente existe em Belém mais ou menos 17 grupos de pássaros juninos. Então esses 17 grupos de pássaros juninos, infelizmente nem todos estão em atividade, um ou dois pássaros juninos não estão em atividade, né, por várias questões. E então eles indo até o teatro e assistir uma apresentação de pássaro junino, você sempre vai ver essa narrativa, né, da caçada, do ferimento e da cura do pássaro. O que é legal é
você assistir em cada uma das apresentações dos grupos de pássaro junino. O bacana é você assistir quais os motivos que levam para essa caçada, para essa cura do pássaro junino. Geralmente é o caçador quer dar esse pássaro que ele encontra na floresta, quer dar de presente para a princesa, que é um personagem presente no pássaro junino, a gente vai chegar lá. Ou o grupo, né, o quadro da matutagem, que é o quadro cômico. Então esses personagens, que são personagens populares, estão na floresta caçando o pássaro para comer, e aí vem a presença também da fada na floresta, e aí ela diz que não pode caçar o pássaro junino. Também há essa questão da consciência ambiental, essa questão ecológica, né? Então, o bacana, como eu disse e repito, é ver quais os motivos que levam para essa caçada do pássaro, e isso vai de acordo, varia enfim, é diferente de acordo com a dramaturgia, com a peça que aquele determinado grupo está colocando em apresentação, né? Mais fotos de pássaros juninos. Aqui é um evento que aconteceu na Casa das Artes, né? Que se chama Revoada dos Pássaros. Então, a abertura da quadra junina, né? Isso eu estou falando, claro, em anos, né, não pandêmicos, antes da pandemia, quando tinha esse evento que é a abertura da quadra junina. Todos os grupos de pássaros de Belém do Pará, eles fazem essa revoada de pássaros, que é o que a gente vê aqui. Os pássaros juninos, os porta-pássaros, né? As crianças se apresentando. O que é interessante, o que é legal também, além do pássaro junino, existe o cordão de bichos juninos, né? Então a gente viu aqui, esse é o tucano, aqui também é o pássaro junino tucano, né? O tentem e o sabiá, mas também existe o cordão de bichos juninos. Aqui a gente vê o cordão da oncinha e aqui o cordão do bacu, que é a história do peixe bacu. Geralmente aqui, especificamente no cordão do bacu, a gente vê essa história contada, entrelaçada por música. A música também é uma coisa muito presente do pássaro junino, quer dizer, está muito associado, ou melhor, é indissociável a música do pássaro junino. E aqui no cordão do bacu é isso. Então a história do bacu, ele é contado por música, carimbó, retumbão, shot, e aí tem outros personagens também, que a gente não vê aqui na foto, mas no cordão do bacu existe o caranguejo, existe o camarão, enfim, todo o universo, né, dos peixes também da região amazônica. E o cordão da oncinha, essa criança que leva a onça na cabeça, e também conta a saga aí da onça que é caçada na floresta. Geralmente também tanto no cordão da oncinha como no bacu, é uma brincadeira onde tem uma presença muito grande de crianças, né? Então a presença de crianças é muito grande nos cordões de pássaros, sobretudo nesses aqui que eu estou citando. E aí no pássaro junino, melodrama fantasia, a gente tem a presença de atores ou de brincantes, né? Adultos e até idosos também. Bom, compreendemos um pouco mais sobre os porta-pássaros e aqui o porta-bichos, né? Que são as crianças que levam esse bicho que dá nome ao grupo junino. Agora vamos ver o personagem caçador. Como eu disse, o núcleo do pássaro junino, ele se dá nessa caçada do pássaro, né? E o caçador está presente nesse núcleo do pássaro junino. Geralmente o núcleo é o porta-pássaro, o caçador e a princesa, a donzela, né? Aqui a gente tem cenas do pássaro junino tucano. Aqui ele é caçado, acho que não aparece o mouse aqui,
Vou apontar. Aqui o caçador, a cena da caçada. A cena da caçada ela é geralmente cantada, então o caçador tem uma música onde ele narra esse momento, essa cena de chegar até a floresta, procurar o pássaro mais bonito, para entregar para a princesa, ou enfim, para tirar a pena do pássaro e fazer uma porção mágica, né? Como eu disse, isso muda de acordo com a dramaturgia. Aqui a gente encontra a presença da fada, que também é um personagem muito presente e significativo no Teatro dos Pássaros Juninos, também a gente vai abordar melhor mais à frente. Aqui há uma outra situação, é o núcleo da matutagem, aqui são os matutos que estão caçando o pássaro junino. Geralmente a matutagem é o quadro cômico, né? Então a matutagem está fazendo uma cena cômica de caçada de pássaro, geralmente é para comer o pássaro, para se alimentar, né? A gente também vai abordar esses dois núcleos, o núcleo da matutagem, que é o quadro cômico, em contraponto com o núcleo da nobreza, né? Então isso também a gente vai compreender melhor quando eu abordar a questão do melodrama, esse gênero teatral, que é o gênero teatral que dá a narrativa para o Teatro dos Pássaros Juninos. Vamos chegar lá, calma. Caçador, né? Fotografias aqui. A princesa. Então, aqui a gente tem uma fotografia da professora Olinda Charoni, que é doutora em artes, professora da Escola de Teatro e Dança da UFPA. Tem um trabalho muito importante sobre o Teatro dos Pássaros Juninos e também é brincante do Teatro dos Pássaros. No caso, ela é brincante do pássaro junino Tentem, né, do Guamá. E ela faz parte do quadro da nobreza como a princesa do pássaro junino. Aqui também mais fotos da nobreza, né? Aqui, então a nobreza do pássaro junino é uma coisa muito curiosa da gente compreender, que geralmente é o marquês, a marquesa, o príncipe, a princesa, o duque, a duquesa. A gente não encontra geralmente o rei, a rainha no pássaro junino, né? Então existe esses outros títulos de nobreza presente no pássaro junino, exceto o rei e a rainha. Isso é uma curiosidade. Geralmente o quadro da nobreza também é um quadro que eles estão envolvidos em segredos, em revelações, em dramas familiares, né? Em situações tristes e situações complicadas da sua vida, e o Teatro dos Pássaros, né, como eu disse, ele recorre, ou ele é influenciado, ele está, né, com a base no gênero melodrama fantasia, que é um gênero francês. Aliás, melodrama fantasia não, no gênero melodramático, melhor dizendo, que é um gênero, né, que surge na França. Bom, ainda sobre o quadro da nobreza, né, para a gente compreender, ele, como eu havia falado antes, ele aborda os sofrimentos dessa nobreza, então do marquês, da marquesa, dos príncipes, dos nobres, né, que são encontrados no Teatro dos Pássaros. O Teatro dos Pássaros é importante também a gente pontuar isso, porque tem a presença do branco europeu, como no caso aqui da nobreza. Tem a presença do índio, que é o quadro da maloca, a gente vai abordar também. E tem a presença do negro, que tem um quadro também específico no Pássaro Junino, que é o quadro da feiticeira. Então a gente encontra aí esses três povos, né? Podemos chamar assim. A gente encontra aí a presença no Pássaro Junino, no Teatro dos Pássaros. Então, mais uma vez aqui, fotos da nobreza. Uma coisa também muito legal, importante da gente pontuar, é o figurino da nobreza. Então, é um figurino aí que remete a séculos passados. Geralmente, as mulheres estão com esses vestidões e saiões, né?
Os príncipes também, com uma roupa, um figurino que remete à nobreza de séculos passados, né? Então, isso também é um trabalho da professora Margaret Hefskalevski, que ela estuda o figurino especificamente dos pássaros juninos. O que é importante a gente compreender? A importância do figurino nos pássaros juninos. O figurino nos pássaros é que pontua o local em que se passa a história, pontua a época em que se passa a história, pontua, né, essa questão mesmo de espaço e tempo dos pássaros juninos. Geralmente a apresentação do pássaro junino, do pássaro melodrama fantasia, não tem cenários, né? Então a ausência de elementos do cenário. Geralmente é um palco mesmo, né, limpo, um palco nu, digamos assim, só com a presença dos brincantes em cena. Então, quando entra o quadro da maloca, quer dizer, o quadro dos índios, entende-se que a cena se passa na floresta. Quando entra a nobreza com os príncipes, princesas e marquesas, entende-se que a cena se passa nos castelos, nos espaços, né, da casa, dos casarões da nobreza. Aqui a gente tem foto do cordão de pássaro colibri de outeiro, né? Então, como eu disse, o cordão, diferente do pássaro melodrama fantasia que a gente encontra na capital, os cordões de pássaros a gente encontra geralmente nos interiores ou na região metropolitana de Belém. Aqui no caso, o cordão de pássaro colibri de outeiro, ele está situado na ilha de Caratateua, em Outeiro, né? Na região metropolitana de Belém. Ainda também esse figurino, né, da nobreza, com os vestidos, saiões, saias rodadas. No caso aqui, o cordão do colibri com um figurino mais simples em relação ao pássaro melodrama fantasia. Vamos continuar aqui, ainda mais fotos, mais uma vez fotos de apresentação do pássaro no teatro, né? Então não tem essa presença da cenografia, mas tem a presença, né, do figurino que pontua em que espaço, em que época ou em que local está acontecendo a cena, a dramaturgia, a história, enfim. Vamos seguir. Para compreender mais sobre o figurino dos pássaros juninos, a gente tem a obra da professora e pesquisadora Margaret Hefskalevski, Pássaros Bordando Sonhos. Vamos seguir. O quadro da maloca, né? Então aqui é a presença do índio, né? Ou a presença de povos indígenas, os povos originários e primitivos da Amazônia, os povos originários, melhor dizendo, né? Presente no teatro dos pássaros juninos. Aqui a maloca. Geralmente a maloca é quem protege a floresta, é quem protege o pássaro junino do caçador, né? Dependendo aí da dramaturgia, quando o pássaro está na floresta para caçar esse porta-pássaro, é o quadro da maloca, quer dizer, os índios que entram e tentam aí de alguma forma proteger esse pássaro. Existe também uma outra questão muito curiosa e muito interessante no quadro da maloca, que é a presença da índia favorita. Quer dizer, antes ela era chamada de Índia Branca. Então, também é um personagem muito característico e muito presente no pássaro junino. O que acontece? Geralmente essa índia, ela pertence a uma família branca, ou uma família da nobreza, e aí ela foi perdida na floresta, ou então ela foi deixada, largada, abandonada na floresta por alguém que queria se livrar dessa criança, né? Então ela é acolhida
pelos índios, pelos indígenas, e aí eles então cuidam dessa criança que é a índia branca. Geralmente ela é quem sabe falar o português e faz a tradução do Tupi-Guarani, do grupo, né, dos indígenas, para o caçador, para a nobreza, quando o príncipe, o marquês ou alguém entra na floresta e aí é capturado pela maloca, por esse grupo de indígenas, e aí quem faz a tradução do que eles estão falando, do que os indígenas querem, né? Quem faz essa tradução é a Índia Branca. Esse termo Índia Branca, com a questão do tempo, ele mudou. Então hoje a gente geralmente fala e encontra, né, como Índia Favorita. A fada, como eu disse, né, é um personagem que geralmente a gente pode compreender que não faz parte da cultura amazônica, né? Quer dizer, a fada, ela faz parte aí do folclore da cultura europeia, né? Então está na literatura, surgiu aí mais ou menos pela Idade Média essa figura da fada. Mas no Pássaro Junino a gente encontra ela e a figura, a importância da fada é ela quem impede o caçador de caçar o pássaro. Geralmente, quando o caçador entra na floresta, fere o pássaro, é nesse momento que aparece essa figura da fada no Pássaro Junino, e aí ela dá um sermão para o caçador. Ela fala da importância, né, de não caçar, de preservar os animais, ela fala das questões também dos animais que estão em extinção, então tem também esse teor ecológico, né? Para o público que está assistindo a peça de Pássaro Junino, a fada é quem entra e dá essa narrativa, dá esse sermão do cuidado com a floresta, com os pássaros e com os animais. Aqui a gente encontra a presença do negro no Teatro dos Pássaros Juninos. Então aqui é a cena da feiticeira, né? Geralmente é uma cena que traz essa temática, aborda, né, a temática das religiões de matriz africana. Então, geralmente os nobres ou a matutagem recorre à feiticeira, né, para fazer uma espécie de ritual, uma espécie de trabalho, seja para cura, seja para malefícios. Então eles vão até essa personagem, né, que é a feiticeira, e aí a gente encontra então a presença do negro, a presença das religiões de matriz africana no Teatro dos Pássaros Juninos. Seguindo, a gente encontra a matutagem, que é o quadro cômico. Então, quando o enredo do Pássaro Junino está muito pesado, com os conflitos da nobreza, né? Geralmente o marquês ou a marquesa tem algum segredo que em algum momento vai ser revelado, então até desencadear toda essa narrativa, em alguns momentos da peça entra a matutagem para aliviar a história, né? A matutagem geralmente não está ligada a esse enredo do Pássaro Junino, esse enredo melodramático da nobreza. Então eles entram e fazem uma cena cômica, uma cena jocosa, contam piadas, são personagens geralmente tipos populares, né? No quadro da matutagem a gente encontra o matuto paraense e o matuto cearense, né, que é o nordestino que veio fugido da seca, e aí tem esse contraponto. A gente também pode fazer uma relação com o palhaço, né? Então tem um palhaço que ganha, um que perde, um mais bobo, um mais esperto. A gente encontra essa relação entre o matuto paraense e o matuto cearense no Pássaro Junino, no quadro cômico da matutagem. Aqui uma outra foto presente na obra do professor Carlos Eugênio Marconde de Moura, de uma matutagem de um grupo do interior do estado do Pará. Aqui fotos da matutagem com a maloca, aqui fotos da cena da feitiçaria, né, da feiticeira, mais fotos da caçada, caçada do porta-pássaro, do pássaro pelos matutos.
Também, né, crianças é muito presente, presente mesmo, né? Crianças nas apresentações, nos grupos de pássaros juninos. Aqui a gente vê uma matutagem mirim, né? Aqui eu trouxe também que para ajudar a gente a compreender o pássaro junino, principalmente na capital do Pará, fotografias, né, da fachada, do interior do Teatro São Cristóvão. Quer dizer, o Teatro dos Pássaros Juninos foi tão importante, tão significativo no nosso estado como um todo, mas também, né, principalmente na capital, que ele teve um teatro que foi legitimado como o Teatro dos Pássaros, que é o Teatro São Cristóvão. Bom, então, o Teatro São Cristóvão, né, que foi um teatro, um espaço que existiu na cidade de Belém, onde os grupos de pássaros se apresentavam. Hoje ele está nesse estado em ruínas, não é possível mais os grupos se apresentarem nele. Para a gente compreender também o universo dos pássaros juninos, é importante a gente perceber os brincantes que fazem esse teatro dos pássaros. Geralmente são pessoas da própria comunidade no entorno aonde esse pássaro está localizado, né? São trabalhadores, são pessoas mesmo da vizinhança. E uma figura também muito importante no Teatro dos Pássaros são os guardiões, quer dizer, as pessoas que cuidam desse pássaro, que estão empenhadas em todo ano levar o pássaro em diante, como se diz, né, como eles dizem, colocar o pássaro na rua. Aqui eu trouxe alguns dos guardiões. No caso, esses 5 guardiões foram os guardiões que eu consultei para a minha pesquisa. A Iracema Oliveira, a Laurinha Ataíde, a Dona Sulamita Rocha, Antônio Ferreira e João de Paula. São todos mestres da cultura popular, são todos detentores e conhecedores do Teatro dos Pássaros Juninos. Iracema Oliveira é uma grande referência, né, no Teatro dos Pássaros, é uma senhora que todos os pesquisadores recorrem a ela quando o assunto é pássaro junino. Laurinha Ataíde a Iracema Oliveira é guardiã do pássaro junino tucano, a Laurinha Ataíde é guardiã do cordão de pássaro colibri de outeiro, Dona Sulamita do pássaro junino bem-te-vi, Antônio Ferreira do pássaro junino do guamá e o João de Paula do pássaro junino sabiá. Né? Mas, como eu disse, existem mais ou menos uns 17 grupos de pássaros na capital do estado do Pará, né? 17 grupos de pássaros em Belém, e cada um desses grupos de pássaro tem um guardião, tem um mestre à frente do grupo. Eu vou abordar agora as referências. Tenho aqui algumas referências e vou mostrar para vocês alguns títulos antes de concluir a nossa palestra. Bom, um pesquisador muito importante que fala e dá essa clareada, né, no Teatro dos Pássaros Juninos é o professor João de Jesus Paz Loureiro. A gente encontra uma referência muito bacana e importante aqui nessa obra, Cultura Amazônica, uma poética do imaginário. Ele fala não só do Teatro dos Pássaros Juninos, como também do Boitinga, do boi de máscaras de São Caetano de Odivelas, do boi de Parintins, e de outras manifestações da cultura amazônica. Então isso ajuda muito a gente a compreender a nossa identidade. Carlos Eugênio Marconde de Moura, O Teatro que o Povo Cria, é uma obra muito importante e muito significativa também para a gente compreender esse Teatro dos Pássaros Juninos. Temos aqui também o IAP, Instituto de Artes do Pará. Durante vários anos veio fazendo esse trabalho com o Teatro dos Pássaros, publicando peças, publicando trabalhos teóricos sobre o Teatro dos Pássaros. Em Pássaros e Bichos Juninos, Históricos e Enredos, ele traz, né, uma pequena história de alguns grupos de pássaros de Belém do Pará. São todas publicações do Instituto de Artes do Pará. Hoje é a Casa das Artes do Pará.
né? Um órgão público. Pássaros e Bichos Juninos, Músicas e Partituras é uma obra que traz partituras e músicas de pássaros juninos, então é um registro muito importante. Aqui também temos publicações de peças juninas, né, do Teatro dos Pássaros, Cordão do Tangará, Nas Asas a Liberdade, do Cordão de Pássaro do Colibri de Outeiro. Enfim, o Instituto de Artes do Pará fez uma série de publicações de peças de pássaros juninos registrando esse nosso teatro. Essas peças de pássaros juninos geralmente são escritas, são produzidas por populares, né, pessoas, dramaturgos que sentam e escrevem essas peças de pássaros juninos. Ainda publicações do Instituto de Artes do Pará, mais peças de pássaros juninos a gente encontra aqui, todas elas com um autor registrado e também com partituras, né? A gente encontra aqui as partituras das músicas. Todo grupo de pássaro tem a sua música título, né? Tem a sua marcha de abertura, tem a sua marcha de encerramento. Também o pássaro junino é muito pontuado por músicas, e uma série de publicações do Instituto Antigo, né? Instituto de Artes do Pará. Então, para compreender a dramaturgia, a história do pássaro junino, a gente tem essas obras aqui. Eu citei Margaret Heft Kalefsky, que aborda a função dramática do figurino no Teatro dos Pássaros, né? Essa é a obra dela, Pássaros Bordando Sonhos, também uma publicação teórica muito bacana para a gente compreender o Teatro dos Pássaros. Vicente Salles, um importante pesquisador da cultura amazônica, né? Também aqui em Épocas do Teatro no Grão-Pará, ele fala sobre o pássaro junino, encontrou alguns registros em jornais. Ele apresenta aqui, são dois livros, né? O tomo 1 e o tomo 2, onde também ele faz essa abordagem, não só do Teatro dos Pássaros Juninos, mas também das pastorinhas, enfim, de outras manifestações. Ele fala, né, da chegada do teatro no Pará, que o teatro chega no estado do Pará, trazida pelos jesuítas, né, com a função de catequizar, com a função de trabalhar esse teatro litúrgico na Amazônia. Então, essas são algumas das obras. Como eu disse, a minha pesquisa também foi indicada para publicação em livro. Eu consegui publicar uma pequena parte da pesquisa em Escola de Pássaros, reflexões sobre o teatro no Pará, uma publicação da Fundação Cultural do Estado do Pará, junto com o meu texto. Aqui também tem texto do professor João de Jesus Paz Loureiro, da professora Olinda Charoni e da professora Rosa Mota, que pesquisa a música nos pássaros juninos, esta obra aqui. E a mais recente obra, a mais recente publicação sobre os pássaros juninos, quem fez foi o Sesc do Pará com Pássaros. É uma publicação de 2017 e traz fotos também de pássaros juninos, tem muitas ilustrações e textos de pássaros juninos que também nos ajudam a compreender esse teatro dos pássaros. Agradeço a vocês por acompanhar essa palestra. É sempre um motivo para mim de muita felicidade e orgulho falar desse teatro dos pássaros juninos, no qual eu sou brincante, também sou pesquisador. E aí também deixo os meus contatos para caso você queira mais informações. Eu estou disponível para prestar mais informações, alguma coisa que talvez não tenha ficado claro. Eu estou disponível para esclarecer e para a gente continuar a falar mais sobre o teatro popular dos pássaros juninos. Muito obrigado, eu fico por aqui, até mais.